quando você tem muita intimidade, e quando você tem intimidade há muito tempo, você acha que a pessoa tem a obrigação de ler a sua mente, que ela tem poderes paranormais de adivinhar o que você quer, adivinhar o que você está sentindo, adivinhar qual a sua expectativa. E não existe isso. A gente precisa comunicar, precisa aprender a comunicar nossos estados emocionais, nossas expectativas, nossos desejos, comunicar aquilo que nos desagrada e ser capaz de ouvir o que o outro está comunicando nessa aula. É porque às vezes tem esse aspecto que você colocou que é muito importante, e às vezes também a gente espera que o outro adivinhe aquilo que a gente está querendo, que a gente está sentindo, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto muito, que fala assim: nem sempre o que você comunica é o que você quer dizer, e às vezes nem o que o outro entende. Então, Exatamente. às vezes a Exatamente. gente, Então, a tem gente três quer níveis aí, né? É um bolo com três camadas, né? É o que camar. você quer dizer, o que você disse e o que o outro entendeu. Exatamente. E é aí que surgem, às vezes, as dificuldades, as contrariedades, os mal-entendidos. E por que é tão difícil a gente se comunicar de uma maneira adequada, eficiente, produtiva, né? Porque pode parecer uma coisa tão simples, né? Seria só a gente assim, fala o que você está sentindo, fala o que você está pensando, mas a gente tem que reconhecer que isso é um desafio. É o Muitas desafio. pessoas não conseguem se comunicar adequadamente, não consegue ouvir de maneira plena, e aí isso gera conflito, gera dificuldade. Por que surgem essas dificuldades? Saulo, eu fico pensando nisso, porque esse é um grande, o Mente Plena é um programa aqui no Odisseia Academy, e um dos pilares do Mente Plena é a comunicação plena. Então, nós estamos sempre investigando, pesquisando, estudando e oferecendo material para as nossas alunas, para os nossos alunos a respeito dessa temática. Mas, para ser assim, bem simples e direto, Saulo, eu acho que tem dois grandes problemas. Dois grandes obstáculos que a gente precisa superar para ter uma comunicação boa com o parceiro, ou uma comunicação boa com qualquer ser humano, mas especialmente com a pessoa que tem uma parceria afetiva conosco. O primeiro, Saulo, é levar em conta a dimensão afetiva. A gente acredita demais nas palavras, a gente acha que as palavras são tudo na comunicação. E não! As palavras são a ponta do iceberg. A comunicação é feita de estados emocionais, impressões subjetivas, expectativas frustradas, expectativas atendidas, né? Maior parte do que a gente quer comunicar é difícil colocar em palavras. Então, esse é o ponto que às vezes você fala, gente, eu tenho que conversar com a minha esposa, mas eu não sei como que eu começo essa conversa. Eu não sei o que eu vou dizer. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha expectativa, mas eu não sei colocar em palavras. E isso é real. Então, a nossa comunicação, ela precisa ser uma comunicação que abra espaço para as emoções e para os sentimentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Sal, é o seguinte. Antes de você conversar com alguém, você já está numa conversa interna, num diálogo interior. Então, eu falo, nossa, eu tenho que conversar um negócio com o Sal. E eu já estou ruminando aquele assunto. Eu estou indo para o trabalho, eu estou ruminando. Eu já estou dialogando comigo, às vezes 2 horas, 3, 4, 2 dias, 5 dias, uma semana. Quando eu chego para conversar com você, eu pressuponho que você estava junto, acompanhando o diálogo interno. Exatamente, Aí, gente. Saulo, eu te dou pouquíssimas informações, eu te dou um mínimo e quero que você deduza horas e horas de diálogo na minha mente. Não vai acontecer isso, não vai. Então, eu preciso chegar e falar, Saulo, olha, tem uma semana, rapaz, eu estou ruminando um assunto aí. Olha, eu estou me sentindo assim, eu estou pensando isso, eu estou com essa preocupação, tá. E aí me veio a ideia, vou conversar com o Saulo. Ou seja, eu te dei mais ou menos uma síntese do meu diálogo interior. E é engraçado, Saulo, que às vezes você faz uma pergunta para a pessoa e ela fala, mas por que você está me perguntando isso? Você nem se dá conta de que aquela pergunta surgiu do seu diálogo mental que você está tendo há horas. A pessoa fica perdida, fala, gente, que pergunta é essa, né?
Haroldo, isso é tão importante, né? E quando a gente não começa nessa ruminação, nesse estado de criar esse diálogo interior, a gente começa a construir qual vai ser a reação do outro, né? Exato. A gente começa a pensar assim, não, mas se eu falar isso, ele vai achar. E aí a gente começa a desenvolver ou ingenuidade ou até raiva. Eu me lembro de uma história que a minha mãe contava. Ela contava que tinha um camarada que estava viajando de carro sozinho, e aí o pneu dele furou na estrada. E aí o pneu furou, ele foi lá e descobriu que não tinha um macaco para trocar o pneu. Né? Tava sem macaco. E aí ele viu uma casinha longe, lá no alto, numa colina, falou assim, gente, eu vou lá, vou pedir um macaco emprestado, pessoal. Aí saiu do carro, começou a andar e começou a ruminar, né? Poxa, mas será que vai ter alguém lá? Nessa casinha longe, será que a pessoa não vai ficar assustada? Poxa, mas por que ele teria que ficar assustado? Né? Eu estou com um problema. Mas e se ele não quiser me ajudar a resolver? Se ele ficar com medo e tal? Pô, mas por que uma pessoa ia ficar com medo de alguém que está assim? Né? Eu só estou precisando de um macaco. E essa pessoa vai... E aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar aqui horas e horas na estrada, e se ninguém passar, essa pessoa não vai nem me dar abrigo. E foi criando um estado emocional tão negativo que quando ele chegou lá, bateu na porta, o outro abriu, falou assim, e também não precisa me emprestar o macaco mais não, que eu vou dar outro jeito nesse negócio. Quer dizer, concluiu o diálogo interno dele, né? O outro que... Exatamente. E às vezes a gente faz isso, né? A gente cria verdadeiros, principalmente na relação conjugal, a gente cria verdadeiros monólogos a dois, né? Em que a gente às vezes não consegue escutar o outro e colocar o outro numa conversa. Exatamente. E aí, Saulo, é interessante porque às vezes a sua esposa, seu marido, seu parceiro, vira e diz assim, mas escuta, isso que você está me falando agora, você nunca me disse. Como que eu nunca disse? Nunca disse. Não, eu sinto isso há 3 anos. Pô, você sente há 3 anos, mas você nunca me disse. Então, olha que coisa, né? Você fica processando um assunto, uma queixa, uma questão, não necessariamente uma queixa, pode ser um projeto. Por exemplo, só, você está com vontade de tirar umas férias, descansar, e aí você começa a programar a viagem na sua cabeça. Você fala, nossa, seria tão bom para as meninas, nossa, seria tão bom para o Arthur. Eu acho que eu vou escolher um lugar, porque aí atende os 3, e atende também minha esposa, ela gosta. Olha, você está planejando, mas você não conversou com ninguém ainda. Não comunicou nada ainda, né? Não comunicou nada. Você nem perguntou se a turma quer viajar. Quando você planejou a viagem inteira, você já está com um pacote até no orçamento, tudo. Aí você vai conversar e falar, mas bem, é aniversário de 50 anos de casamento da mamãe. Quer dizer, olha isso, né? E quantas vezes não acontece isso? A gente esquece que o processo de comunicação tem que envolver o outro. A gente, numa relação, não pode deixar o outro de fora. E o outro não é um objeto. O outro é um ser humano que tem sentimentos. E acho que nessa questão das emoções e expectativas é onde a gente mais tropeça, né? Mais tropeça, Saulo. Eu trouxe uns passozinhos aqui, Saulo. Eu parei uns passos. Está num livro muito interessante. É um livro da Ana Maria Lopes Calvo Feijó. É um livro de fenomenológica, sabe? Psicologia existencial e fenomenológica. E o livro se chama A Escuta e a Fala em Psicoterapia. Mas aí eu peguei lá as dicas dela e falei assim, você sabe que essas dicas aqui se aplicam muito bem à comunicação em qualquer âmbito, especialmente no relacionamento? E aí, Saulo, eu trouxe aqui uma listinha para a gente bater um papo aqui. Agora eu vou trazer aqui e a gente reflete, né? Assim, bem simples. São coisas assim tão simples e a gente não leva em conta. A primeira coisa que ela fala aqui, Saulo, que a sua fala tenha exemplos onde você possa trazer ideias abstratas para o concreto. Dê exemplos. Ela chama de fala exemplificadora. Olha que legal isso, Saulo. Às vezes você fala um negócio tão teórico que a pessoa fala assim, ô Saulo, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu tenho 23 anos de casado, né? E casamento não é um casamento feliz de muito tempo, não é isento de problema. Mas quando a gente fala de relacionamento, quantas vezes a gente não fala assim, meu bem, eu queria que você tivesse mais junto de mim, tivesse mais próximo. Tá bom, né? O que isso significa, né? A pessoa olha assim e fala, oi? Mais junto? O que isso significa? A gente dorme junto, a gente... Não, né?
Às vezes, o que você sente, o que vai te fazer sentir que você é amado, que a pessoa te dá atenção, são coisas que não fazem parte do repertório da outra. E, Né? Às vezes, tem gente que gosta assim, ó, de ouvir um eu te amo, de ouvir um você é importante para mim. E se você está junto, mas você não fala, a pessoa não sente. para Tem ela, pessoas que acham que é o toque físico, é o abraço, o carinho. Tem pessoas que acham que é um presente, é um tempo de qualidade, e é isso que você falou é fundamental, né? Não basta que a gente tenha concepções abstratas. Eu né? queria que você estivesse mais junto comigo. Por exemplo, dá lá uns 4 exemplos, a pessoa fala, é isso? É isso? Então tá, né? Então dá para fazer, né? Se a gente não der o exemplo, o outro pode dar o exemplo que não é o que a gente está esperando, né? Sabe o que é isso, Saulo? É a confiança exagerada nas palavras. Então a gente fala assim, nossa, Saulo, você podia ser mais compreensivo. O que isso Dá uns significa? exemplos. Eu queria que você fosse mais compreensivo. Por exemplo, aí você fala, Naquela situação, quando eu naquele estiver contexto. naquela situação que eu não puder, eu gostaria que você compreendesse. Tá? Ah, então tá, né? Ou seja, fala exemplificadora, porque é muito mais fácil entender o concreto do que entender o abstrato. Exatamente. Se você traz exemplos concretos, se você traz o fato, por exemplo, às vezes a gente vai numa discussão, Saulo, você fica fazendo avaliações e julgamentos ao invés de trazer o fato. Meu bem, teve um sábado de manhã que aconteceu isso, isso, isso e isso. O que você acha? Como é que você acha que eu me senti? Traz o fato, traz o concreto. É melhor do que você trazer o julgamento. Olha, naquele sábado, você me julgou. Você não me deu atenção, você não estava comigo. Você foi frio, você foi fria. Né? Traz um exemplo concreto. E aqui, Saulo, vai para o segundo passozinho. Olha que interessante. Ela chama de fala exploradora do cotidiano. Fala exploradora do cotidiano. Traga fatos do cotidiano que te incomodam, que te afetam ou que te agradam. Traga fatos do cotidiano. Acontece isso, isso e isso. Por quê? Como você ficou ruminando 2 horas, 3 horas, você generalizou. Então, uma semana que você estava apertado no trabalho, e você deixou de jantar ou de almoçar com a Larissa, com a esposa. Uma semana que você estava apertado. Ela pegou aquele fato e generalizou. Ah, o Saulo não almoça mais comigo. Generalizou. Eu acho que ele perdeu interesse em mim. Ele não tem mais prazer em almoçar comigo. Eu generalizei. Então, quando eu trago uma generalização para a conversa, fica difícil da pessoa aceitar. Toda generalização é, no mínimo, arriscada, para não dizer desastrosa. Traz o cotidiano. Fala, eu estou preocupado com uma coisa. O que você está preocupado? Na semana passada, nenhum dia da semana você almoçou comigo. É o cotidiano. Ó, traz o fato. Aí você vai construir uma avaliação junto com a pessoa, a partir daquele fato do cotidiano. Então, eu estou trazendo um fato real. É diferente da primeira fala exemplificadora. Na fala exemplificadora, eu estou dando um exemplo. Eu apresento uma ideia e dou um exemplo concreto. Aqui não, aqui eu estou trazendo fato ocorrido, um fato vivido, real, palpável, para a gente poder construir junto uma avaliação. É interessante isso, né, Saulo? Exato. Porque às vezes a gente faz esses julgamentos dos fatos e do que a outra pessoa está querendo, e às vezes a gente faz isso em relacionamento de uma maneira sem pensar, né? A pessoa faz alguma coisinha, você pressupõe o que ela está pensando. Isso significou desinteresse, e isso, Haroldo, é em todas as instâncias da nossa vida, né? Casal, filhos, ambiente profissional, eu vejo muito isso também. Às vezes você cruza com um colega de trabalho, ele não te dá bom dia, passa direto. Aí você fala assim, poxa, fulano é mal educado, ele não gosta de mim, não está interessado, tem alguma coisa errada. E, na verdade, a pessoa podia estar só com um problema específico, com uma coisa que ela estava tentando resolver. Então, trazer esse fato e ter essa humildade de entender que todo fato tem várias perspectivas. A realidade, ela não é uma coisa que a gente pode dizer que nós compreendemos individualmente e essa é a única interpretação. E aí, Todo fato tem dois lados, né? Tem duas interpretações, tem perspectivas. Né? e nós vamos construir com o outro
uma reflexão sobre aquele fato.